Nos últimos anos presenciamos vários acontecimentos assolarem o mundo. Surgimento de várias doenças, sinais no céu, na terra, conflitos, dentre outros vários acontecimentos estranhos. Acontecimentos que batem perfeitamente com as palavras do Messias acerca da proximidade do fim dos tempos. O Messias respondeu: vede que não sejais enganados. Muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais após eles. Quando ouvirdes falar de guerras e de tumultos, não vos assustes, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas não virá logo o fim. Disse-lhes também: levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos por várias partes, fomes e pestes, e aparecerão fenômenos espantosos no céu. Essa profecia está se cumprindo fielmente nos dias atuais. Somos surpreendidos a cada dia pelo surgimento de pestes, fome, terremotos, conflitos e crises em todas as partes do mundo. A verdade é que esse mundo caminha cada vez mais próximo do fim. À medida que mais os caídos assumem o controle total deste mundo, mais suas forças são abaladas, acarretando em vários fenômenos naturais e o aumento da maldade humana. Todos estes acontecimentos são causados pelos próprios caídos e seus agentes, como forma de gerar o caos, o terror e medo entre as pessoas, para mais futuramente a besta Azazel finalmente aparecer como salvadora da humanidade. Novamente os três principais caídos agora se unem para concretizar seus planos de dominação. Israel, Satanás, representando o dragão, entregará seu poder à besta. Esta é o próprio Azazel, que será auxiliado pelo falso profeta Ismael, o qual fará sinais e prodígios, como fogo descendo do céu perante a humanidade, para enganar e adorar a besta, assim como Ismael fazia por meio de Elias ao povo de Israel para adorar seu Deus. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Mas para Azazel entrar em cena é preciso criar um cenário de medo e dependência das pessoas, medo por tudo que está ocorrendo no mundo, e como sua vida será afetada por isso, e dependência ao sistema para que a pessoa aceite tudo que lhe é imposto ou oferecido pelo governo e seus agentes. Atualmente vemos isso acontecer em todo o mundo com o surgimento de uma nova pandemia. Como desculpa a essa pandemia, os governantes estão impondo regras as quais nunca se viu antes, desde a obrigatoriedade do uso de máscaras até o fechamento de postos de trabalho e confinamento em massa de pessoas, com proibimento das mesmas de circularem nas ruas. Tudo isto que está ocorrendo é proposital e tem como finalidade impor uma nova ordem mundial através do medo e dependência. Tudo é parte de um acondicionamento social. Cria-se o medo através da mídia, estatísticas de morte, notícias, sendo tudo constantemente propagado entre as massas. Depois cria-se regras, leis, obrigatoriedade é algo, a qual se descumprida acarreta em penalidades.
Ao mesmo tempo cria-se facilidades, programas sociais de ajuda, para que todos fiquem dependentes do sistema. A velha regra de 3, cria-se o problema e depois trazem a solução. Assim as massas são controladas e programadas com facilidade. In today's news, the death count is escalating. You should be scared. Yes, I'm very scared. Stay in your homes. It's not safe out there. It's not safe out there. It's only safe in here. These are your rights, unless we scare you with a virus. I am scared. The death count is even higher today. We're here to help you. The news is here to help me. It's not safe for you to make your own choices. We'll do your choosing for you. I'll be safer that way. Do as we tell you. It's for your own good. I will do as you tell me for my own good. The death count is the highest it's ever been. We'll censor your speech for your own good. Wear a mask. It's the law. You can trust that these powerful leaders at the podium are looking out for you because they say all the right things. I trust you. You say all the right things. You're putting everyone at risk. I'm calling the cops. What's the death count now? The death count will soon be 100% of all people. Keep sheltering in place and enjoy the safety of peaceful slavery. I'll never leave my home again. In the prophetic words of Bill Hicks, you are free to do as we tell you. I am free, and I will do as you tell me. Veja ao seu redor como as pessoas estão submissas, aterrorizadas, ansiosas para uma cura ou qualquer coisa que as tire desse caos para voltarem às suas vidas normais. A cada dia mais pessoas perdem seus empregos, aumentam suas dívidas, ficam depressivas, acuadas. As incertezas e o medo de uma crise global só aumenta. Diante deste cenário caótico, se torna necessário a presença de alguém que resolva tudo, acabe com a peste, fome, instaure a paz, restabeleça a economia e a vida normal das pessoas, e é aí que entra a figura salvadora da besta. É por isso que tudo isto está acontecendo. É tudo um teste, uma preparação, um grande teatro montado pelos caídos a fim de programar as pessoas a pedir por esse falso salvador. Todas as crises, conflitos, guerras, colapsos econômicos, doenças e pestes são criados por eles. Esse mundo não passa de um grande teatro de mentiras e ilusões. Tudo é fabricado, tudo é manipulado.
Todo este caos é uma preparação para futuramente as pessoas implorarem por um Salvador. Quando este vier, trará a solução para tudo, mas exigirá algo em troca, uma marca, para que só quem a tenha possa se beneficiar do novo mundo que este Salvador oferecerá. Isto já está sendo treinado entre as massas. Veja a seu redor, tudo hoje está sendo facilitado, tudo é digital, pagamentos instantâneos, aulas, compras e vários serviços online, entregas na porta da sua casa, todos os dados e informação na palma da sua mão, tudo é facilitado a fim de acomodar o ser humano à praticidade. Quando a besta vier, esta ampliará essa regra a todo o sistema, só quem tiver a marca poderá comprar, vender, trabalhar, receber salário, se consultar, estudar, financiar, enfim, tudo dependerá dessa marca, que reunirá todos os seus dados e documentos, sem ela você não terá acesso a nada. No momento em que a besta surgir, a maioria estará em crise, desempregados, com dívidas, doentes, isso em meio a um caos global, todos estes colocarão a marca a fim de receber os benefícios e facilidades que ela oferecerá. Ela oferecerá cura para diversas doenças, instaurará paz e uma nova economia global, trará benefícios como auxílios e financiamentos facilitados, além de várias outras soluções para aqueles que estiverem endividados, sem emprego ou necessitados. Já os que tiverem bens também colocarão para não os perder, todos colocarão para não perder seu emprego, carro, casa, bens materiais, para não perder o conforto, luz, água, remédios, etc. Todos serão marcados por causa do amor a esse mundo, aos bens desse mundo, rejeitando completamente o Pai para servir a besta. O resultado será a perdição de todos estes. Aujourd'hui, au bout de ça, on parle de puces qu'on pourra s'implanter. Ce sera quand ça? Certainement dans les 10 années à venir.
Et d'abord, on va les implanter dans nos vêtements, c'est-à-dire wearables, comme on le dit. Et après, on pourrait s'imaginer qu'on les implante dans nos cerveaux ou dans notre peau. Et à la fin, peut-être il y a une communication directe entre notre cerveau et le monde. Por enquanto, o cartão é de leitura, você só coloca em cima. Isso já significa que é a mão a próxima passo. A mão vai ser a próxima, o cara vai chegar, a máquina, a Visa já está fazendo as máquinas assim. Todas as máquinas já estão saindo com leitura de mão. É a mão espalmada, né? Espalmada, o cara vai chegar e vai tocar e acabou. Não tem mais segredo. A besta, vamos dizer, e o falso profeta vão pegar vocês pela ganância. Pela ganância. Porque lá na Europa não já existe imposto, já arrancaram todos os impostos, as pessoas já foram tudo compradas praticamente. Não existe imposto. Aí você imagina tirando os impostos daqui da América Latina. Facilitando a vida das pessoas. Vamos supor, você compra uma casa, a casa custa 100 mil reais, você dá 10 mil, 10% de entrada e 100 parcelas de 1.000. Sem juros. É simples. Ou um carro, vamos supor, as pessoas gostam muito de carro aqui no Brasil. Uma Mercedes-Benz, que na Europa custa, não sei se eu contar o preço, vocês vão acreditar. Vamos supor que chega aqui no Brasil custar 30 mil reais, 3 mil reais de entrada e 100 parcelas de 300. Vocês todos vão ficar loucos com isso. Vocês vão adorar a besta. Todos vão adorar ela. Porque ela vai dar facilidade para vocês. Casa fácil de comprar, carro fácil de comprar. Só que aí tudo tem uma coisa por trás. Você compra. Depois que você começar a pagar uns 2, 3 meses, ou 4 meses, pode ser que já implemente, não sei quanto tempo vai demorar, implemente a marca. E aí ele vai fazer uma pergunta: você quer continuar com a sua casa, com o seu carro? Você vai querer continuar com o seu carro e com a sua casa? É o seguinte, você vai ter que colocar a marca. Quando os 4 anjos do Pai, os quais estão nos 4 cantos da terra nos protegendo dos caídos, saírem de cena, esse mundo passará a ser 100% controlados pelos caídos. Mas como os mesmos não têm o poder e sabedoria do Pai, todas as forças naturais desse mundo estabelecidas por ele serão abaladas. As forças magnéticas, plasmáticas, elétricas e demais forças da Terra perderão seu equilíbrio, o que acarretará em fenômenos destrutivos, como aquecimento solar, terremotos, erupções vulcânicas, alterações no brilho da Lua, maremotos, tornados, dentre outros. Tudo isto acarretará na morte de milhões de pessoas, e as que sobreviverem serão pegas pela peste e fome devido à total alteração climática e ambiental. Não haverá mais água doce, animais, plantas para se alimentar, nem qualquer outro tipo de alimento, já que todo o clima será afetado, impossibilitando o cultivo e criação de qualquer coisa. Tanto o fim do mundo como os tormentos que ocorrerão na grande tribulação serão ocasionados pela besta e os caídos, já que não têm o poder nem capacidades de gerenciar as forças desse mundo. Tudo que ocorrerá será devido ao controle total dos caídos sobre a terra. A intervenção do Pai será apenas com seus eleitos, os quais serão levados e protegidos no local escolhido, onde a noiva será alimentada e preparada para receber o noivo, nosso Messias. O Pai cuidará dos seus eleitos, a verdadeira igreja do Messias, a qual não se corrompeu pelas mentiras desse mundo e nem aceitaram a marca, fugiram das cidades esperando ansiosa pelo retorno do Mestre. O restante do mundo ficará à mercê da besta e de seus anjos, assim como todos aqueles que recusaram o Pai ao aceitarem a marca, pois preferiram a esse mundo perecível e a besta do que o reino perfeito e a vida eterna oferecidos pelo Pai. Estes sofrerão os efeitos adversos que os caídos provocarão ao mundo através de seus atos. Parte do livro Apocalipse foi adulterado para atribuir ao Pai toda a destruição, pestes e guerras que ocorrerá durante a tribulação, mas a verdade é que todos esses males ocorrerão em razão do controle absoluto dos caídos sobre a terra, já que a eles restam pouco tempo nesse mundo e farão de tudo para destruir e atormentar os seres humanos. O Pai somente tirará sua proteção e seus anjos da terra e deixará tudo nas mãos dos caídos, assim como todos aqueles que aceitaram a besta.
Tudo entrará em colapso, os caídos perderão o controle e para os seres humanos só restará passar por todos esses males e cataclismas, tudo ocasionado por eles. Não existirá escapatória, nem bunkers, nem qualquer tipo de abrigo em qualquer lugar da face da terra, a não ser o lugar preparado pelo Pai para abrigar os escolhidos, pois este lugar será protegido por ele. Fora ele não há escapatória, pois todo o mundo será entregue aos caídos, mas este local só entrará os que aceitaram a verdade e renunciaram à besta, somente os selados pelo Pai. Infelizmente o ser humano está cavando sua própria sepultura. O amor a esse mundo, ganância, maldade e o repúdio à verdade do Pai levará a esse mundo e seus habitantes à total destruição. O Pai enviou durante toda a história deste mundo seus filhos para anunciarem a verdade, enviou os profetas, o Messias, as 2 testemunhas e os 144.000 selados. A verdade chegou aos 4 cantos da terra, o plano de resgate finalmente será finalizado. As 2 testemunhas, os mesmos anjos que permaneceram ao lado do Messias no reino e que apareceram na Galileia, darão o último testemunho da verdade a esse mundo. Porém serão mortos pela besta. O povo fará festa, pois acreditarão que todos os males da terra serão causados por eles, os quais após 3 dias e meio ressuscitarão, voltarão ao Pai, e o Messias por fim retornará. Eis que veio o Messias entre milhares de seus santos para julgar a todos e confundir a todos os ímpios por causa das obras de impiedade que praticaram, e por causa de todas as palavras injuriosas que eles, ímpios, têm proferido contra o Pai. Estes são murmuradores descontentes, homens que vivem segundo as suas paixões, cuja boca profere palavras soberbas e que admiram os demais por interesse. Quem aceitar a besta e sua marca estará assinando sua própria sentença, estará dizendo diretamente ao Pai que prefere esse mundo do que seu reino eterno, e para tal pessoa a salvação estará acabada. Eis porque os eleitos serão reunidos e protegidos no local preparado, enquanto o restante da humanidade sofrerá nas garras da besta, porque estes agora são servos da besta, renegaram ao Pai, o qual deu inúmeras chances de salvação e arrependimento. Quem ouviu a palavra do Pai e não se rendeu à besta e a esse mundo, este estará salvo, pois sabe que é um filho do Pai e não escravo de anjos caídos. O número dos salvos nesse mundo finalmente se completará, as moradas celestes finalmente serão ocupadas, o ar vazio que pairava no reino dará lugar à alegria dos irmãos. Cuidado para não cair no engano, daqui para frente tudo vai piorar e vir com mais força, os sinais aumentarão, a maldade, crises, opressão, conflitos, aparecerá falsos messias e profetas por todos os lados, enviados pelos caídos para aterrorizar e enganar as massas. O reino de caos e engano dos caídos chegará ao fim. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Quando o Messias retornar, este ressuscitará todos os salvos deste mundo desde o tempo de Adão e os arrebatará ao reino, assim como só a igreja que está guardada segura no monte, derrotará todos os caídos, incluído os 3 principais. Israel o dragão, Ismael o falso profeta e Azazel a besta, lançará todos os caídos no lago de fogo exceto um Israel, o qual será preso no abismo durante 1000 anos. Estes 1000 anos serão o 7º dia no reino do Pai, os 1000 anos que os salvos reinarão com o Messias, a grande reunião dos irmãos, onde todos serão consolados, entenderão o plano de resgate, assim como tudo que aconteceu no mundo terreno, cada qual receberá sua coroa, e o reino finalmente haverá se completado.
Após os 1000 anos, todos os habitantes da terra que não foram salvos, desde o tempo de Adão, serão ressuscitados. Satanás será solto e conseguirá enganar outra vez a humanidade. Se proclamará perante elas como um Salvador, o qual ressuscitou e salvou a todos. Reunirá todos e tentará fazer guerra contra o reino do Pai e seus anjos, mas o fogo os consumirá. Assim como essa terra, Satanás agora será lançado no lago de fogo, onde já estavam todos os caídos. Por 2 vezes as pessoas que não se salvarem serão enganadas, uma prova de que não queriam o reino do Pai. Assim o Pai mostrará que tais pessoas não eram da verdade e portanto não poderiam entrar em seu reino. Agora restará a essas pessoas o julgamento e condenação no lago de fogo, as quais assim que cumprirem seus pecados morrerão. Esta é a segunda morte. Perderam a chance de viverem eternamente ao lado do Pai no seu reino perfeito. Quanto aos caídos, ficarão lá eternamente, pagando pelos seus incontáveis pecados cometidos nesta terra durante os milênios de existência. Por isso, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos do Pai. Pois a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por vontade daquele que a sujeitou, todavia com a esperança de ser também ela libertada do cativeiro da corrupção, para participar da gloriosa liberdade dos filhos do Pai. Pois sabemos que toda a criação geme e sofre como que dores de parto até o presente dia. Não só ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a redenção do nosso corpo. Assim finaliza o plano de resgate. Luz e trevas não podem coexistir. Era preciso mostrar aos anjos e à humanidade que o mal traz consequências. Ao ver todo o sofrimento, morte, opressão e pecado o qual foi palco esta terra, percebemos o quão louco era a mente dos que se rebelaram contra o Pai lá no começo, aqueles que ousaram questionar seu amor, justiça e sabedoria. O Pai poderia ter destruído Israel e seus rebeldes desde o começo e poupado tudo isto, mas isto o tornaria um tirano, seus filhos o temeriam. Além disso, isso permitiria outras oportunidades para a rebeldia. Nosso Pai nunca permitiria ter um reino assim, cheio de dúvidas, medo e confusão. Em seu pleno amor ele queria um reino onde todos os seus filhos o amassem unicamente por amor e livre escolha, o reino sem dúvidas, questionamentos, medo, o reino unicamente de amor, justiça e liberdade, livre de qualquer mal, livre de qualquer dúvida. Para extirpar completamente o mal e a dúvida, nosso Pai permitiu que os caídos criassem seu tão sonhado reino nessa terra, para que todos fossem testemunhas do quão era terrível o caminho do mal e como este caminho só leva à morte e destruição. Toda a morte, dor, sofrimento e pecado causado pelos caídos nessa terra, frutos da cobiça e maldade de suas mentes diabólicas, vimos como a maldade e todos estes sentimentos são destrutivos e que somente o caminho justo e de amor do Pai é o único caminho correto, sem qualquer dúvida ou contestação. Testemunhamos no plano de resgate a plenitude do amor, sabedoria e justiça do Pai para com os salvos e purificados, que agora por amor e liberdade sem nenhuma dúvida vão viver eternamente no reino perfeito e justo ao lado do Pai e do Messias. Muitos serão purificados, e embranquecidos, e provados. Mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão.